Oi, eu sou Tiago Melo, sou coordenador pedagógico na primeira infância e esse é o canal Parada Pedagógica. Como combinado, é um espaço de formação para as professoras, para os professores, coordenadoras e coordenadores da educação infantil. E quando o canal completou 1.000 inscritos, a gente perguntou o que vocês queriam que nós falássemos aqui, que a gente conversasse aqui no canal, e foram muitos os pedidos. Vocês pediram para a gente falar sobre a sociologia da infância, sobre a educação especial na perspectiva da educação inclusiva na educação infantil, sobre algumas abordagens que aparecem no currículo da cidade e sobre as relações étnico-raciais também. E aí eu pensei que a gente podia ampliar um pouquinho essa conversa e para cada assunto a gente trazer pessoas que com certeza vão contribuir muito mais no debate do que por mais que eu me esforce para estudar e compartilhar com vocês. E hoje a gente vai ter a felicidade de ter aqui para conversar com a gente duas pessoas que eu particularmente admiro bastante, que são a professora Crisley Custódio e o professor Alexandre Santos, que vão se apresentar para a gente já saber que nossa conversa hoje vai ser uma conversa muito bacana. Olá, Crisley, obrigado por você ter tanta disposição em vir falar com a gente aqui no Parada Pedagógica. Oi, Tiago, obrigada. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar não só você, a todo mundo que assiste o Parada Pedagógica. Eu já assisti vários dos seus vídeos. Eu acho que é um trabalho que começou aí meio que na brincadeira, na pandemia, mas você tem trazido discussões que são essenciais, principalmente para quem trabalha com esse público da primeira infância. Então, eu vou ser breve na apresentação, né? Meu nome é Crisley, eu sempre digo, é bom ter nome próprio, porque se você vê, Crisley Custódio sou eu, não é outra pessoa, sou eu mesma. E aí, a gente pode se apresentar de tantas formas, né? Mas eu gostaria de dizer para vocês que a primeira forma que eu gosto de me apresentar é dizer que eu sou professora como vocês. Então, assim, que eu sou uma pessoa da educação. Já dou spoiler do Alex, mas eu acho que a gente tem trajetórias muito semelhantes. Então, professora raiz, né? A gente é lá do Cefam, trabalhou em rede municipal, rede pública, sabe o que é isso? Então, fui professora de educação infantil, de ensino fundamental 1, coordenadora pedagógica de educação infantil, Fundi 1. Aí depois acabei indo para o ensino superior, porque fiz pedagogia, mestrado e doutorado em educação na Universidade de São Paulo. Trabalho ainda hoje com a graduação em pedagogia e com mestrado em educação da Universidade Ibirapuera e sou da equipe de educação do Instituto Vladimir Herzog, que inclusive tem um projeto de educação e direitos humanos aí em parceria com a rede municipal. Então, assim, são muitas coisas para dizer. Eu poderia dizer que eu sou corintiana, que eu sou fã da Beyoncé, como está aqui, mas eu acho que isso tá bom para começar, né? E aí eu já dei o spoiler do Alex, mas enfim. E então, né, Alex, depois dessa apresentação assim tão simpática, eu peço que você se esforce aí para a gente gostar de você também, viu? Como que é? Eu que lute agora, né? Você que lute, Bom, meu nome é Alexandre Santos, a maioria das pessoas que eu gosto e que me gostam me chamam de Alex, quem é mais íntimo sabe disso. Como a Crisley adiantou, eu sou professor de formação, né? Brinco que foi a decisão mais radical que eu tomei da vida, ser professor. E num momento que talvez as pessoas não tomem decisões tão radicais assim, porque eu decidi aos 14 anos, quando eu entrei no ensino médio, que eu ia ser professor. Mas também sei que a gente não se faz professor da noite para o dia, né? Como o Paulo Freire dizia para a gente, ninguém vira professor numa certa quarta-feira, às 15h. A gente se constitui professora nessa trajetória que a Crisley contou e que eu percorri muito parecido com ela, sendo professor de educação básica, educação infantil, ensino fundamental 1, e também ocupando posições de gestão, né, coordenação pedagógica, direção de escola, e também fui secretária adjunto de educação em Franco da Rocha, o que foi uma experiência talvez assustadora, mas também
que me promoveu uma aprendizagem que nenhum doutorado me faria ter. E fiz uma trajetória acadêmica também, semelhante à da Crisley, com mestrado e doutorado em educação, e hoje eu dirijo a Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo e dou aula num curso de pedagogia na Faculdade do Educador. É isso. Estou muito bem acompanhado, né? Isso eu tinha certeza. E hoje eu quero conversar com vocês, e quando eu converso com vocês, provavelmente a gente vai conversar com mais de 1.000 pessoas, né? Com um tanto de gente que vai nos assistir depois. E muitas pessoas pediram para que a gente conversasse aqui no canal sobre as relações étnico-raciais para a educação infantil, né, que é o foco do nosso canal. E eu fiquei pensando de como começar essa conversa, né, de como a gente entender esse assunto e entender como esse assunto nos pertence, para além de uma lei que diz que desde a educação básica precisa, né, que esse assunto esteja presente. E eu fiquei pensando que a palavra relações talvez seja a minha grande dúvida, né, minha grande vontade de entender, assim, de que relações nós estamos falando quando nós falamos das relações étnico-raciais. O que tem de bom, né, e o que tem aí de espinhoso que a gente precisa aprofundar nesse assunto. E aí vou pedir que vocês nos ajudem. Olha, Thiago, vou começar aqui, a Crisley, quando quiser, pode interagir comigo, enfim, mas essa sua pergunta, ela é muito delicada, né? Uma pergunta primorosa, porque a gente, quando fala de relações raciais, a gente está falando de relações que são sociais, são relações que se estabelecem na sociedade, mas também são relações que têm uma dimensão subjetiva, porque elas são relações entre sujeitos. Então, existe uma dimensão objetiva dessas relações, vamos dizer assim, uma relação para fora, mas também existe uma relação subjetiva que nos toma quando a gente fala de relações raciais. Então, a gente precisa prestar atenção nessas duas dimensões. Quando a gente olha para a dimensão mais social, a gente precisa lembrar que o Brasil organizou a relação entre brancos e negros. A primeira forma de organizar essa relação foi a escravidão. A primeira forma de organizar a relação entre brancos e negros no Brasil foi a escravidão. E ela perdurou por mais de 300 anos. Então, essa forma de organizar a relação entre brancos e negros no Brasil, ela marcou a nossa estrutura social, ela marcou a nossa história como nação. É por isso que a gente vai dizer que o racismo no Brasil é um traço estrutural, porque ele foi a primeira forma de organizar a relação social entre pessoas brancas e pessoas negras no Brasil. E esse passado pesado dessa relação, ele deixa marcas no presente. Não é porque a gente aboliu legalmente a escravidão que as marcas dessa relação social não permanecem na nossa sociedade. Elas permanecem. Elas permanecem porque a história das nossas relações sociais, ela não é algo que a gente possa interromper de uma hora para outra. Tem uma continuidade, tem uma permanência de traços. As coisas não mudam, Alex? Mudam, mas mudam lentamente. Mudam lentamente porque há um peso dessas relações construídas e vivenciadas por quase 400 anos. E, além disso, quando o Estado brasileiro decidiu abolir a escravidão, ele não tomou nenhuma medida para corrigir essas relações raciais. Ele simplesmente aboliu a escravidão, não mudou nada mais do que isso. Quer dizer, todas as outras coisas permaneceram. A única coisa que acabou é que, juridicamente, não era mais possível ter escravo, mas as relações se mantiveram. Então, essa, vamos dizer assim, é a dimensão objetiva dessa relação social que a gente está falando. E como é que a gente percebe a permanência das coisas da escravidão no tempo presente?
A gente percebe, por exemplo, quando a gente olha para o mercado de trabalho, onde é que estão as pessoas negras, onde é que estão as pessoas brancas. A gente olha, por exemplo, para a relação com a polícia, como é a relação da polícia com as pessoas negras e com as pessoas brancas. A gente olha para a ocupação de posições sociais de prestígio, onde é que estão as pessoas brancas, onde é que estão as pessoas negras. Então, as marcas sociais da escravidão, elas ainda são muito fortes nas nossas relações sociais, né? Mas eu dizia no começo que, além dessa dimensão mais objetiva, tem uma coisa que é subjetiva. Exatamente porque a gente nasceu e foi criado, foi socializado numa sociedade com essas características, nós também internalizamos, levamos para dentro da nossa subjetividade as marcas do racismo. Então, em algum grau, todas as pessoas no Brasil têm muito racismo dentro de si. Mesmo as pessoas que são negras, porque nós também somos criados nessa sociedade racista. Então, nós também aprendemos racismo. É que, no nosso caso, pessoas negras, a forma como a gente internaliza o racismo é um pouco mais dolorosa, porque a gente internaliza como um auto-ódio. A gente aprende a odiar as nossas próprias características. O nosso próprio cabelo, a nossa própria cor de pele, o nosso próprio contorno do nosso lábio. As pessoas brancas vão internalizar esse mesmo ódio racista, mas não é com elas mesmas, é endereçado ao outro. Então, a gente precisa entender que todos nós carregamos dentro de nós conteúdos, representações racistas. Mesmo que a gente, num determinado momento da vida, comece a prestar atenção nisso e lute para desconstruir. Isso estará aqui conosco, a gente precisa lembrar disso. E quando essas questões internas, elas vão mexendo conosco, elas também se debruçam na relação com as outras pessoas. Então, vamos pensar lá no contexto da educação infantil de 0 a 3 anos. Eu não tenho dúvida nenhuma que as educadoras nutrem profundo afeto pelas crianças. Nenhuma. Só que o fato de eu nutrir profundo afeto pelas crianças, sozinho, não me liberta desse racismo que eu aprendi. Então, eu vou ter afetividade, carinho, mas ele será atravessado pelas marcas desse racismo. Então, sem eu perceber, eu posso, por exemplo, distribuir o meu carinho pedagógico de maneira diferente para as crianças negras e não negras. Sem perceber, eu posso deixar o bebê negro chorando mais tempo sem colo do que o bebê branco. Sem perceber, eu posso pentear o cabelo da criança branca, mas não pentear o cabelo da criança negra. E quando eu falo sem perceber, Tiago, é porque eu não acho que as educadoras saiam de casa de manhã pensando assim, deixa eu ver como é que eu vou acabar com a vida de uma criança negra hoje. Ninguém sai de casa pensando nisso. Mas, como a gente fala pouco sobre essas questões, como a gente problematiza pouco esse campo das nossas práticas, mesmo sem querer, a gente realiza práticas como essa. Então, é por isso que eu costumo dizer que, para a gente cuidar dos atravessamentos do racismo na educação brasileira, a gente tem que cuidar da dimensão objetiva, discutir os dados, problematizar, mas a gente também tem que cuidar dos nossos conteúdos subjetivos. A gente tem que se perguntar aonde é que a gente esconde o nosso racismo. Tem uma campanha que o Movimento Negro pautou, acho que há uns 7 anos atrás, que a pergunta era justamente essa: aonde você esconde o seu racismo? Onde é que ele mora que você não percebe? Onde é que ele se manifesta que você não presta atenção, né? E eu só vou terminar dizendo assim, as crianças percebem. As crianças percebem quando estão sendo, por exemplo, descuidadas. As crianças percebem e isso dói. Isso marca profundamente a construção da autoestima, do sentimento de gostar de si mesmo das nossas crianças negras. Elas demoram mais a gostar delas mesmas e algumas não gostam delas mesmas a vida toda, justamente porque elas experimentam essa relação intersubjetiva de dor. De novo, não estou dizendo que seja intencional, parto do princípio de que nenhuma educadora, nenhum educador faz isso de caso pensado, mas se a gente não problematizar essas questões, talvez a gente continue fazendo.
Professor Alex, você traz uma coisa interessante, que é, muitas vezes a gente põe, né, em uma situação só alguns grupos. Por exemplo, vou dar um exemplo, a pessoa é vegana, então a gente acha que por ela ser vegana, ela carrega algumas qualidades, né, alguns defeitos, sei lá. E você toca nisso, né, que o racismo, ele é tão, a questão das relações, ela é tão forte que mesmo as pessoas a quem se destina certas coisas, elas também fazem parte dessa sociedade, portanto, elas também são atravessadas por isso, né? Então, quer dizer, que nada garante que você, por ser determinada coisa, se esteja livre, né? Vocês me corrijam, né, se eu estiver falando bobagem, mas que você esteja livre de algumas situações, porque nós estamos dentro dessa sociedade. E a educação infantil está totalmente dentro dessa sociedade. E tem coisas que são explícitas, a gente consegue ver a olho nu. E geralmente a gente culpabiliza o sujeito. Então, se eu te trato mal, né, eu sou o culpado, eu cometi algo que fere ali os princípios do convívio, do respeito, enfim. Mas tem outras coisas que não são tão explícitas assim, e que nós, como humanos, também sabemos guardar, né, em lugares que são só nossos. Eu queria convidar vocês, e talvez a Crisley agora pode nos ajudar bastante, é de como a gente joga a luz, né, no que nem sempre é invisível, mas que na maioria das vezes também é invisível, né? Invisível para esse olho que a gente não está acostumado a ver, que a gente naturalizou algumas coisas, né? E na educação infantil é, para mim, um pouco mais difícil, porque a reação do que sofre isso, ele não é imediata, né? Ali ela começa a se construir com 2, 3 anos, que ele começa a verbalizar, talvez, ou a expressar isso. E se eu me fiz entender, Crisley, você me ajuda? Claro, eu acho que eu vou começar pegando o fio do Alex, né? Que ele abordou um pouco essa questão das relações, para trazer um elemento e aí ir para o cotidiano, né, da educação infantil, que quando a gente fala de relações, eu acho que isso é muito importante que a gente comece a se debruçar, né, parar para pensar, desnaturalizar um pouco o nosso olhar para os fenômenos sociais, para a vida cotidiana. Não existe, eu sempre falo isso, e o Thiago já deve ter me ouvido falar mais de uma vez isso, que não existe relação de uma coisa só. A relação pressupõe, no mínimo, um par, né? Aí a gente está falando, sei lá, de língua portuguesa mesmo. Quando você mobiliza a palavra relação, não existe relação de um. Sim. Então, assim, por muito tempo a gente esteve acostumado, e é importante de olhar, a gente fala muito das questões da negritude, mas, obviamente, todas essas questões que o Alex trouxe muito bem, elas têm um contraponto. As pessoas negras se relacionam com pessoas não negras. Isso é muito importante pensar, porque exatamente porque o racismo é estrutural, ou seja, e aí eu abro um parêntese para colocar uma coisa que é muito importante também da gente avançar um pouco enquanto sociedade nessa perspectiva, que é parar de tomar o racismo como uma questão moral. E é por isso que é um assunto tão difícil, sobretudo para as pessoas brancas, porque as pessoas leem isso como traço de moralidade. Então, assim, nossa, imagina, eu não sou racista, não, eu sou uma pessoa boa, eu tenho amigos negros, eu gosto de música negra, eu gosto de ir no samba, eu tenho alma negra, não sei o quê, né? Então, entra numa chave que acaba fechando, né? E se coloca numa condição de negação. A gente precisa entender que o racismo constitui as estruturas da sociedade. Logo, ele atravessa todas as relações e quem nós somos, como a gente olha o mundo, como a gente significa os corpos, as representações que a gente constrói, entende? Então, assim, não é essa chave de que eu sou bom, eu sou mal, ou mesmo como muitas vezes a gente usa, fala assim, o racismo é doença. Não é, coronavírus é.
Coronavírus, Covid-19, Ótimo. E estamos aí, todo mundo aí, sei lá, quem crê em alguma coisa pedindo, quem crê só na ciência, sei lá, né, também esperando uma vacina, porque isso é obedecendo o Átila, né? Quem crê na ciência está lá obedecendo o Átila. Então, assim, é isso. Isso é doença. Racismo não é doença. Racismo não é coisa de gente ruim. Obviamente, há pessoas que expressam, né, o racismo de maneira mais contundente, inclusive dizem, não gosto de gente preta, tal. Mas não são apenas essas pessoas que são atravessadas dos significados construídos pelo racismo. E aí a gente precisa entender de que porque nós nos formamos nesta sociedade que é estruturalmente racista, o nosso olhar, as nossas formas de representar e de significar as coisas são atravessadas por isso. Então, é muito comum, quando a gente vai conversar com as nossas colegas professoras sobre essas temáticas, né, das relações étnico-raciais, ou seja, uma relação que é um par, então, que implica significados do que é ser negro, a negritude, mas também significados do que é ser branco e da branquitude, que aí algumas já começam a dizer, imagina, mas eu não vejo cor, para mim é tudo igual. Não tem isso. Eu amo meus alunos, eu acho que o Alex falou uma coisa ótima, né? Eu amo as minhas crianças da mesma forma. Não é uma questão de afeto puro. Tem a ver, de novo, com significados. Então, há um movimento que a gente precisa, de alguma maneira, sair do estágio da negação. Eu tenho uma amiga que pesquisa isso, que eu até indico, que é a Luciana Alves, que tem textos sobre a questão da branquitude. Ela sempre lembra de um termo que alguns pesquisadores da área da raça, né, das relações raciais, empregam um termo até que a gente pode ficar assim, bom, enfim, é uma metáfora, que é de daltonismo racial, que é assim, as pessoas que falam, eu não enxergo cor. Não, você enxerga a cor, você enxerga. Assim, se você tem a visão sem nenhuma, né, questão aí no globo ocular, nem nada, a luz refrata, você olha, você enxerga a cor, a gente enxerga a cor e a forma como a gente enxerga não é desprovida de significado. Então, a gente precisa sair desse estágio. Uma vez que a gente reconhece que vemos cor, não só vemos cor, mas temos muitos significados acumulados relacionados a essa cor. Então, assim, quando a gente vê um bebê, né, o Alex falou muito o quanto que as pessoas negras, nós sabemos, a gente acaba introjetando o racismo numa forma de auto-ódio. Não é à toa, é porque em todos os lugares está dito, ainda que não dito, que o que é branco é bonito e é bom. E aí eu vou dar um exemplo, que o Tiago também já deve ter ouvido, mas é que eu gosto muito dessa história, para aí passar para algumas coisas que eu acho que dá para se fazer no contexto da educação de crianças de 0 a 3 anos, que eu amo essa história, por isso que eu sempre dou esse exemplo, que é do dia que uma garotinha de 4 anos chegou na escola com cabelo pranchado, uma menina branca, cabelo pranchado, o cabelo era liso, só estava pranchado, então ela estava toda Glória Pires, né? Glória Pires e Mulheres de Areia, com cabelo todo esvoaçante. E a melhor amiga dela era uma menina negra com cabelo de bigodinho, assim, né? E aí, esta menina, que eu vou chamar, sei lá, Diana, a menina branca, chegou na escola toda esvoaçante, e assim que ela pisou na escola, todo mundo, o pessoal da cozinha, nossa, Ana, como você tá linda! A professora, como você tá linda! E a colega dela, né, a melhor amiga dela, a menina negra, do lado. Como você tá linda, como você tá linda! Quando elas voltaram para a sala, a menina negra, eu sempre falo isso, né? Quem é negra vai na hora fazer essa conexão. Eu falo assim, o que essa outra menina fez quando ela voltou para a sala? Ela pegou a blusa dela, pôs sobre a cabeça e começou. Pá, pá, pá. Óbvio, porque ali ninguém disse que ela era feia, que ela tinha o cabelo feio. Ninguém falou isso. Mas a nossa atitude, né, diante da outra criança
fez com que as duas construíssem significados raciais naquele dia. São as duas, não são só as crianças negras que a gente está dizendo. Ali ficou patente o que é bonito, o que a gente julga esteticamente como bonito. E isso tem efeitos na construção da identidade racial dos dois grupos. Então, são das crianças negras e das não negras. Não é à toa que elas já mal começam a falar, já sabem, inclusive, se valer, muitas vezes, de termos, né? De chamar de macaco, de chamar de preto fedido, uma outra criança negra, não é do nada, né? Então, aí eu acho, e aí encaminhando, porque eu já falei demais e eu falo demais, que o trabalho na educação infantil, na verdade, na educação de modo geral, acho que eu tenho pensado isso a partir de 3 pilares que a gente precisa considerar para trabalhar a educação das relações étnico-raciais, porque num primeiro momento a gente se centrou muito para falar de racismo no cotidiano, do quanto que é importante ficar de olho, né, para essas questões de injúria, né, de como que as crianças expressam de alguma maneira. Do explícito, né, do que já está explícito, né? Exato. Só que quando a gente fala de educação das relações étnico-raciais, a gente está falando de uma disputa de significado. A gente está falando de ressignificar isso que é relacionado à cor de pele, à raça. Então, não obviamente, a gente precisa estar de olho para o que é explícito, mas há outras coisas que não estão ditas. Então, tem, primeiro, o óbvio, que precisa ser dito, né? Eu também sempre cito uma frase que eu ouvi pelo mundo afora, de que a escola é, muitas vezes, um espelho sem reflexo para muitas crianças. Não tem como. Não tem como. E aí eu estou dizendo de representatividade mesmo, em tudo que a gente faz, né? Eu acho que a gente já aprendeu, muitas de nós, então vai lá, vai ler a historinha, vai pegar uma trança de bintu, vai pegar alguma coisa, mas não é só isso. A gente precisa pensar esse espaço de uma forma que as crianças, os bebês, eles se vejam, eles tenham representação nesse espaço, sejam nos murais, tudo que a gente faz, no que a gente conta, no que a gente lê, nas atividades que a gente propõe. Eu acho que, assim, o que também de toda uma produção histórica e cultural da população negra, como que a gente traz isso para dentro das atividades do projeto político-pedagógico, de como que a gente concebe uma ideia de currículo. Tudo isso implica uma disputa de significado do que é válido ou não. Então, assim, e eu acho que, começando aí das crianças menores, né, o quanto antes, a gente precisa disputar significado estético. Né? Então, é isso. Quais são as representações que tem aí dos brinquedos, dos livros, dos murais, da gente se atentar para as relações que a gente constrói com essas crianças, lembrando que os eixos aí estruturantes, né, os eixos norteadores da prática pedagógica na educação infantil é brincadeira e interações. Que tipo de interações que a gente constrói com crianças brancas e crianças negras? A gente precisa, de alguma maneira, recolocar esses significados, né? Como que a gente valora, né? O que a gente considera bonito, o que a gente considera importante. Isso precisa ser uma pauta de discussão e exige que a gente estude. É isso que eu tenho que dizer. Não tem como também a gente desmobilizar para você falar, mas eu só conheço isso. Então, a gente vai precisar estudar, a gente vai precisar ir lá. A minha última dica, e aí eu passo para o Alex, e até para a gente conversar, mas como que eu vou, por exemplo, trabalhar cultura, história dos povos africanos? Gente, lá no site do MEC tem uma coleção enorme produzida pela Unesco de história geral da África, que eu estou dizendo assim, a gente precisa também ter conhecimento sobre, porque também é muito difícil você propor coisas diferentes se você não parar para conhecer mais, porque nós também fomos
educadas dentro desse currículo, de um currículo colonizado, de um currículo que parte de uma perspectiva branca, ocidental, eurocêntrica. Então, exige que a gente estude, que a gente leia, para que a gente possa propor um trabalho aí que, enfim, né, que garanta que há outras perspectivas raciais para se pensar o mundo, para se pensar o conhecimento, para se pensar a cultura. E eu falei muito. Tá ótimo, a gente podia ficar falando bastante ainda, mas tem uma coisa que eu sempre gosto de falar, que é assim, eu acho que eu até ouvi vocês falando já, a gente não sai da faculdade preparado para um monte de coisa, os estudos já mostram isso, né, dessa fragilidade da nossa formação. Então, assim como a gente não sai pronto para alfabetizar, claro que a gente não vai sair pronto para falar sobre uma cultura, que são culturas múltiplas, né, do que a gente chama dessa cultura, né? Mas eu acho, menina e menino, que sobre isso a gente já tem avançado um pouco. Só que isso tem sido tratado muitas vezes como se fosse um assunto que é fora da gente, né? A gente faz todo um projeto sobre a cultura africana, a gente conta história, a gente canta música, a gente traz vivências com experimentações de alimentação, de um monte de coisa, né? Mas muitas vezes eu sinto que isso não conversa com a conversa que eu tenho no portão com a mãe preta, sabe? Sendo bem claro, assim, é lindo, meu mural tá lindo, tá muito bonito, tem lá as bonequinhas, as bonecas... Baumi. A Baumi, o projeto acontece, mas esse que eu estou insistindo em chamar de invisível, né, a gente não mexeu nele ainda, né? E agora eu queria que a gente ajudasse, o canal tem essa proposta, assim, da gente parece que tenta jogar uma lanterninha nas coisas, assim, para que elas acendam. Vamos tentar fazer esse exercício? Eu vou começar, por exemplo, os meninos, os bebês brancos, se a gente parar para pensar, e eu sempre gosto de chamar as professoras e os professores para fazerem isso, se a gente para um pouquinho e pensa e lembra, os meninos brancos estão mais no colo do que as meninas e do que os meninos e meninas negros, né? Um exemplo. E eu queria que a gente fosse puxando exemplos, assim, para a gente lembrar de que isso é tratar desse projeto, né? Vocês me ajudam? O microfone, Alex. Microfone. Meu Deus, eu tinha falado 77 coisas. Então volta. A Crisley abriu uma porta super fértil para a gente olhar para isso que você está pedindo, porque ela livrou a gente de pensar o racismo como uma questão moral, né? Assim, então, todos nós podemos olhar para nós mesmos e localizar momentos em que deslizamos por causa do atravessamento do racismo, né? E, além desse exemplo que você deu, outras situações que são muito evidentes, assim, nos contextos de educação de 0 a 3, são os momentos de banho e alimentação, né? Que devem ser momentos de interação cuidadosos com aquele bebê, em que a gente o reconheça como sujeito de direitos, então eu não vou mexer no corpo dele de qualquer jeito, eu não vou obrigá-lo a comer de qualquer jeito. E se a gente começar a olhar como é que a gente dá banho em bebês meninos brancos e em bebês meninos negros, talvez a gente comece a... Opa, mas por que esse banho aqui eu converso, eu acaricio, e o outro eu faço rápido? Né? Assim, tem uma pesquisa clássica da Eliane Cavaleiro, em que ela localiza um pouco isso, né? Que muitas vezes, nos contextos de educação infantil 0 a 3, os bebês negros são os últimos a tomarem banho, ou às vezes não tomam banho. Né? E, de novo, assim, a gente não está dizendo que a educadora acordou de manhã e organizou na cabeça dela uma rotina de tal modo que... Mas o atravessamento do racismo faz a gente fazer isso sem perceber. A impaciência na hora da alimentação, né? Eu sei que são muitos bebês, que nem sempre é fácil desenhar essa rotina da alimentação com o cuidado que a gente gostaria, mas quem é que a gente acelera para comer?
Quem é que a gente, às vezes, não deixa a comida cair porque está aprendendo a segurar a colher, e a gente já quer pôr na boca rápido? Quem é que a gente manda ficar quieto e parar de chorar, né? E, assim, uma coisa muito delicada, né? Quais são os nomes e apelidos que a gente vai dando para os bebês? Por que determinados bebês a gente sempre chama de príncipe, de rei, e outros é meu jogador de futebol? De onde vem isso, gente? Objetivamente, de onde vem isso? Né? Por que eu olho para um bebê branco e o apelido que me vem à cabeça é príncipe? Mas quando eu olho para o bebê negro, esse apelido não me vem. O que acontece, né, nesse momento? Então, essas delicadezas do cotidiano é que talvez façam parte desse campo que você está chamando de invisível, porque é pouco refletido, né? Fazer o mural é um movimento racionalizado, a coordenadora me cobra, eu estou mostrando, mas essa outra coisa das micro-relações, né? E mais uma coisa só, Tiago, como é que a gente reage às manifestações de racismo das próprias crianças? Porque também tem um imaginário na educação infantil e na sociedade como um todo de que as crianças são incapazes de demonstrarem comportamentos racistas. E elas não são, porque elas estão sendo socializadas numa sociedade racista. Elas aprendem comportamentos racistas muito cedo. Então, eu estou lá com os meus bebês, as minhas crianças, numa situação de brincadeira, e um diz assim para o outro: você é preta, não quero. O que eu faço como professora? Qual é o meu comportamento nessa hora? Será que eu não reajo? É uma possibilidade, deixo eles resolverem. Será que eu entro, mas eu digo assim, não pode, hein? Pega na mão do amiguinho agora. Não pode. O que eu faço para, explicitar para essa criança uma reprovação desse comportamento? Porque ela precisa. Alguém precisa, em algum momento, deixar nítido para ela que esse comportamento não é aceitável. 2, o que eu faço para acolher a criança que sofreu uma violência? Porque aconteceu uma violência na minha frente. Eu costumo dar um exemplo bem radical, assim, se eu estou na sala de aula e uma criança pega a tesoura e enfia na outra criança, eu vou parar tudo que eu estiver fazendo, tudo, porque uma criança está sangrando na minha frente. Eu vou dizer o seguinte, um xingamento racista dói tanto quanto. Então, quando acontece, eu tenho que parar tudo o que eu estou fazendo e acolher essa criança que sofreu um xingamento, para que ela não ache que é normal ela ser xingada, para que ela não construa a ideia de que ela vale menos. Isso, né, são as micro-relações do cotidiano. E acho que outro dia, Tiago, você chama a gente para falar da relação com as famílias, porque aí... Ah, maravilhoso. Aí... Tá Maravilhoso. bom? Não, não, desculpa, eu só ia dizer, aí o negócio é pesado e principalmente quando a gente fala em educação infantil, né? Em que essa relação é mais presente ainda e como que ela acaba concretizando e sendo atravessada de muitos preconceitos que na maioria das vezes escapam às pessoas e à escola, né? Eu acho que os exemplos que o Alex trouxe foram maravilhosos. Eu, né, aqui do meu lugar de menina preta, obviamente não tem como deixar de falar do cabelo, que é uma questão, e é sempre uma questão mesmo na construção da nossa identidade racial, e o quanto que, muitas vezes, sem perceber, os adultos, de modo geral, dos espaços educacionais, acabam atribuindo significados negativos a esse cabelo ruim, esse cabelo, enfim, né? E aí eu continuo fazendo as questões que o Alex começou. Então, que criança que a gente manda prender o cabelo? Né? Começou lá a brincar, começou... Ah, prende esse cabelo, menina. Que tipo de cabelo que a gente manda prender? Ou uma coisa que é de uma violência, eu sei que não é intencional, mas é de uma violência, quando surge aí a questão do piolho, quais são as cabeças que a professora vai com tudo para olhar. Gente, primeiro, as crianças percebem,
e elas percebem muito cedo. Há muitas pesquisas que apontam que as duas, eu volto a dizer, esses significados são construídos para as duas. É que quem é violentado diretamente são as crianças negras, mas as crianças brancas também constroem significado a partir disso, né? Elas percebem, e o livro que o Alex citou, da Eliane Cavaleiro, que é fantástico e que vocês precisam, né, um dia parar, dar uma olhada. Os relatos de crianças são doloridíssimos, de crianças na educação infantil. A tese da Eliane é que elas aprendem o silêncio. Elas aprendem o silêncio porque elas sabem que os adultos não farão nada, que a educadora que está lá, o educador, não fará nada. E aí eu né, encerro aí os exemplos dizendo que muitas vezes, aí você fala, não, eu faço. Que aí eu deixo só essa pontinha para você pensar. Faz ensinando de novo numa chave moralizante. Que aí você vira para a criança e fala assim, não pode, isso é feio, abraça o amigo. Né? Como se fosse só uma questão de abraça o amigo e pronto, acabou. Gente, não temos um problema aqui. Isso precisa ser tematizado, isso precisa ser trabalhado de outra forma, né? E aí a gente precisa começar a atentar para esses detalhes, que são detalhes, talvez, para quem seja o agente, para quem sofre a situação, isso ficam marcas, obviamente, a gente não vai cair aqui numa perspectiva individualizante, mas ficam marcas indeléveis na vida de quem sofre essas violências. Infelizmente, a escola acaba sendo, muitas vezes, os espaços educativos, espaços de profunda violência para determinadas crianças. E isso marca porque a gente lembra, a gente tem memória lá, antiga, e aí a gente precisa pensar sobre essas coisas, né? Sobre como não dá para silenciar, não dá para fingir que não viu, e como é que a gente age, como é no cotidiano, né? Como a gente atribui esses significados do cabelo, da cor, dos apelidos que a gente dá. Eu gosto de indicar, que aí eu acho que o Tiago vai colocar na descrição do vídeo, tem um texto que é sobre isso, é uma pesquisa que é feita numa creche no interior de São Paulo, que chama Infância, Raça e Paparicação, que mostra o quanto que as professoras, sem perceberem, pegam menos as crianças negras acolhem menos quando elas choram, o quanto que a gente tem essa representação de força associada ao menino negro, que ele resiste mais, então ele caiu, e ele está chorando, mas ele é forte, né? Ele é forte. Pensa nas representações históricas que vêm, inclusive, da escravidão, que o Alex começou a dizer. A gente, sem perceber, acha que pessoas negras são mais fortes. Então, elas aguentam mais o tranco, inclusive da dor, que esse menino não pode chorar. E aí tem uma questão de gênero também. Então, são muitas coisas para se pensar. O que eu estou aqui ouvindo vocês e pensando nas nossas unidades, né, é que, embora seja um assunto que, por si só, né, deixa marcas muito fortes, ele não é isolado. Cada vez mais, né, a gente percebe isso. Ele se relaciona com a questão de gênero, ele se relaciona com essa formação social da personalidade da criança, né, dessa outra criança que a Crisley está tanto destacando aqui, que também sai dessa situação com talvez até a certeza de que pode falar tudo e fazer tudo, né? A gente ajuda a formar essa pessoa que também essa criança não está afim de ser esse monstrinho, né? Mas ele está aprendendo que ele pode ser, que o máximo que vão pedir é que ele dê um abraço lá no amigo dele, né? E para a gente... Eu queria depois que o Alex falasse, eu acho que ele tem uma indicação de um livro, pelo que eu entendi. Eu não quero abrir aqui a caixa do diálogo, senão vai ficar aparecendo, tá, Alex? Você fala. Mas eu tenho um dos pedidos também do canal é que a gente converse sobre essa relação escola e família. E minha intenção é trazer algumas mães e pais para que eles venham conversar com a gente. Então, eu já quero deixar o convite para vocês fazerem também parte dessa conversa
de mediar o que essas famílias falam e pontuar, talvez mais teoricamente, olha, estamos falando disso, né, por meio dessas falas, então fica o convite aqui para vocês, se vocês puderem arranjar. Aceitíssimo da minha parte. Bacana, então já temos um próximo ponto aí para a gente destacar. E, chegando aí, o canal continua aqui aberto. Alex, fale do livro aí que você está propondo e finalizem do tempo e do jeito que vocês acharem que é pertinente. Só para eu não perder de vista uma coisa aqui, queria convidar meus colegas e minhas companheiras de educação infantil para a gente pensar, como foi dito aqui, que história a gente conta, né? Quais são as representações desses personagens nessas escolas? Quais representações nós temos colocado na parede, formando esse gosto estético? Nossas crianças aparecem nela ou são crianças idealizadas que praticamente estão longe, né, até da nossa realidade? Qual música a gente canta, né? Tem uma música que me incomoda muito, que é 1, 2, 3 índiozinhos, e em toda essa cultura a gente vai encontrar muita coisa que talvez não nos sirva mais, né? Que a gente precise ganhar novos caminhos aí. Então, agora eu peço que vocês finalizem aí. Infelizmente, a gente vai ter que finalizar 1 hora dessa conversa aqui. Tiago, acho que é muito importante isso que a Crisley tem sublinhado, de que o racismo gera efeitos deletérios nas crianças negras, é óbvio, mas também na construção da identidade das crianças brancas, né? O professor Silvio Almeida, que deu a melhor entrevista da história do Roda Viva essa semana, falando sobre racismo estrutural, a Vera Magalhães, na sua costumeira atrapalhação, fez uma pergunta lembrando ele que ele é filho de um jogador de futebol, um goleiro, o Barbosa, e um goleiro que foi muito criticado e tal. E o Silvio de Almeida dá uma resposta exemplar, ele diz assim, que o racismo corrói a autoconfiança das pessoas negras. E em contraposição, o racismo constrói uma superconfiança de pessoas brancas. Então, a branquitude, ela sabe que ela será aceita a priori. Ela não precisa se esforçar para ser aceita. Sim. Porque ela será aceita a priori. Isso é ensinado para as crianças desde muito cedo. Se sou branco, eu já começo aceito. Eu não preciso fazer nada para ser aceito. Ao mesmo tempo, ensinamos para as crianças negras, vocês precisam fazer muita coisa antes de serem aceitos. Então, vocês sim tem que ser o melhor aluno, sim tem que estar mais bem arrumado, sim tem que estar mais bem cheiroso, para ver se a gente vai aceitar você. Então, é muito pesado, porque isso gera em nós, pessoas negras, um esforço de supercompensação. Eu tenho que compensar o fato de ser negro, né? Então, eu tenho que ser mais estudioso, mais trabalhador. E eu sempre digo, nós, pessoas negras, a gente não quer nada a não ser a humanidade. Nós não queremos estar abaixo da humanidade, e nós não queremos ser super-humanos. Nós só queremos o direito à humanidade, igual aos demais. É que é difícil numa sociedade racista. O livro que eu estava te indicando, Tiago, é porque foi uma produção da Rede. Em 2007, o NEIMB, que é o Núcleo de Estudos Interdisciplinares do Negro Brasileiro, lá da USP, coordenou um trabalho na rede municipal discutindo a questão racial, se não me engano, com a DRE Freguesia do Ó. E eu era parte da equipe do NEIMB, e saiu esse livro, que tem um título provocativo, chama Eles Têm a Cara Preta, e o último artigo do livro é um artigo que eu escrevi, e eu lembrei porque a Crisley falou da música, e você também, e nesse texto eu conto que quando eu começo a dar aula na educação infantil, eu chego, um dia, tomei posse, fui trabalhar, e eu chego, tá numa cena de parque. As crianças entram, tal, e na hora de acalmar as crianças, vamos cantar. E aí a professora canta uma música que eu fiquei em choque, porque eu nunca tinha ouvido, que dizia assim, plantei uma sementinha no meu quintal, nasceu uma negrinha de avental, dança negrinha, não sei dançar, pega no chicote que essa negra dança já.
eu tive vontade de chorar, eu tive vontade de ir embora, eu não sabia o que fazer, eu tive vontade de bater na professora. E, assim, as crianças cantavam junto, então não era uma música, era uma música cotidiana naquele espaço. E eu fiquei pensando, meu Deus, ninguém está vendo isso, ninguém está percebendo qual é o grau de escândalo, né, de você cantar. Primeiro que nessa música, então, a pessoa negra não nasce de gente, né? Eu jogo uma semente no quintal, ela brota, né? E ela nasce para servir, porque ela nasce de avental. É muita violência misturada. Então, para a gente estar atento. Então, o livro é de acesso público, porque é o Ministério da Educação quem financiou, né? Então, depois o Thiago pode pôr o link, as pessoas podem baixar. São 8 artigos, todos discutindo educação infantil, e esse último é o artigo que eu tinha produzido, né? E eu vou terminar, Thiago, lembrando um poema da Madalena Freire, para a gente pensar que os nossos atos e a nossa presença pedagógica educam para além do que é explícito, tá? Assim, para além do mural, né? Chama Quando Educamos, o poema, e ela diz assim: quando educamos as crianças, os professores, os pais, quando educamos? Existe hora determinada onde somos educadores e depois deixamos de ser? Quando educamos? Estamos educando quando silenciamos, nos omitimos, quando brigamos ou choramos? Quando educamos? Estamos educando quando não nos escutamos e nem escutamos o outro? Quando educamos? Estamos educando quando demonstramos nosso desprezo, nosso ódio, nossa inveja, nosso querer bem, nosso afeto, nosso abraço quente? Quando educamos? Estamos educando quando nosso corpo está rígido e nosso riso frio? Quando educamos? Existe uma hora determinada onde somos educadores e depois deixamos de ser? Quando educamos? Um artista é um artista só quando usa seu instrumento de trabalho ou ele é artista, desde a hora que desperta até a hora que adormece? Quando educamos? O ato de educar é contínuo, permanente, porque quem educa é a pessoa, na sua totalidade, com suas incoerências e limites em todos os seus momentos. Madalena Freire. Maravilhosos. Você, ela. Eu, depois dessa, não digo nada, além de tchau, muito obrigada por estar aqui, né? Porque o que a gente diz? A gente tinha que terminar em silêncio. Que não tem mais nada o que dizer, Thiago. Eu acho também, acho até que a gente forçou a barra, né? Falando alguma coisa. Agradecer muito, acho que nunca eu vi tanto sentido nesse canal, assim. Não, nunca não, já vi sentido, mas hoje fez muito sentido. Agradecer muito a disponibilidade de vocês. Acho que a gente tem assunto para fazer tantos vídeos, né? Mas a intenção do canal é essa, é plantar uma semente de verdade, semente de esperança, semente de construção coletiva, de uma pedagogia que dê conta da nossa realidade, das nossas escolas da periferia, das nossas DREs, dos extremos da cidade de São Paulo, e também dessa formação em conjunto, levando nossos parceiros, convidando nossos parceiros para a gente construir junto essa formação. E acho que vocês contribuem assim de uma maneira muito maravilhosa. Eu estou emocionado, feliz, e espero que esse vídeo ganhe vida própria, que a gente lance esse vídeo no quintal, Alex, e ele sim, ele levante uma bela árvore que se espalhe aí pelas escolas e pelo Centro de Educação Infantil, gente. Um beijo, muito, muito, muito obrigado. Viu?